Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou a Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! Uma lei da Bahia que impõe um marco temporal para a comunidade de Fundo e Fecho de Pasto será discutida no Supremo Tribunal Federal, o STF. No quadro Sertão da Gente, vamos saber como anda essa questão. Já no território de solidariedade, a gente vai conhecer o trabalho do Centro de Mulheres do Cabo, que atua há mais de 40 anos na região metropolitana do Recife. A prosa daqui para nós é sobre direito à moradia e déficit habitacional das cidades, com Paulo André, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, quem acompanhou o desabamento de um habitacional do município de Paulista, em Pernambuco, há uma semana, sabe da importância do tema. E no Balaio Cultural, a gente confere o papel dos sebos para a democratização da leitura no Vale do São Francisco. O Supremo Tribunal Federal deve discutir se uma lei da Bahia que estabelece um marco temporal para comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto é constitucional ou não. De acordo com a lei, essas comunidades tiveram até 31 de dezembro de 2018 para solicitar o reconhecimento e a regularização de seus territórios ao governo estadual. Mas uma ação da Procuradoria-Geral da República questiona essa decisão. O assunto será discutido no STF em 2 de agosto e a repórter Paula Passos nos conta detalhes. No dia 2 de agosto, o Supremo Tribunal Federal julga a inconstitucionalidade de parte de uma lei do Estado da Bahia. É a lei de número 12.910 do ano de 2013, que apresenta no parágrafo 2º do artigo 3º a determinação de que comunidades de fundo e fecho de pasto buscassem até 2018 o reconhecimento e a regularização fundiária. A advogada Juliana de Ataíde, da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, explica por que esse artigo da lei é inconstitucional. Uma lei estadual na qual o Estado da Bahia inconstitucionalmente determina um marco temporal, um limite de tempo para que as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto busquem, junto ao Estado, o seu reconhecimento e titulação, ferindo o direito à autodeterminação dos povos que é garantido pela Convenção 69 da OIT e recepcionado pelo Legislativo Constituinte no Brasil, ferindo as previsões constitucionais de proteção e garantia aos modos de vida, de fazer e de saber das comunidades e povos tradicionais, dos povos originários e constituintes do Estado brasileiro, das nossas culturas e tradições. O processo de regularização fundiária nas comunidades fundo e pasto, ele nasce de um anseio das comunidades, porque vem sofrendo o processo de grilagem desde os anos 75, elas começam a se organizar em associações. Nos anos 80, começa o Estado intervir para tentar amenizar esses conflitos, e aí, muito do processo de regularização fundiária acirrou o conflito, porque o Estado interviu com a política que não era de acordo à realidade das comunidades. De acordo com COSME, atualmente há mais de 1.500 comunidades, mas apenas 966 estão reconhecidas e certificadas pelo Estado. Essas comunidades são formadas por pessoas que têm algum grau de parentesco e moram há muitas décadas em uma mesma região. Elas vivem da agricultura, da pecuária e do extrativismo, como é o caso do extrativismo do umbu e do licuri, uma planta da caatinga. A disputa acontece porque grandes empresas e o Estado veem esses territórios como oportunidade para investir na geração de energia e na expansão do agronegócio. Então, a expansão desses grandes empreendimentos de energia tem causado um grande desconforto. E se a gente volta atrás um pouco, a construção da barragem de Sobradinho foi dentro das comunidades fundo e pasto, lá em Sobradinho, em Remanso ou na região de Centro-Sé. Outro incômodo existe quando funcionários dessas obras chegam nas comunidades e inserem hábitos que não eram comuns no dia a dia da população, como o uso de drogas. Cosme também relata que as jovens, por exemplo, sofrem com assédio sexual. Muitas ficam grávidas e sem apoio do pai,
que vai embora depois que a obra termina. Já Josineide Laurindo, conhecida como Josa, é integrante da Comissão de Fundo de Pasto do município de Juazeiro da Bahia. Ela já foi a Brasília 2 vezes neste ano para acompanhar as sessões do Supremo Tribunal Federal, mas a pauta não chegou nem a ser julgada. Apesar disso, Josa pretende seguir na luta. Eu acho assim, a luta aqui é contínua, mas a gente não pode desistir, né? Somos povo que é no nosso território, a nossa geração já vem de longe, nosso antepassado, então a gente não pode abrir mão de uma coisa que a gente vive aqui há 200 anos, né? Nesse território, para de repente chegar uma empresa, chegar outra pessoa aí e querer entrar, né? Não pode, a luta da gente é essa, para que nossos direitos, né? Atuando há 40 anos na região metropolitana do Recife, o Centro de Mulheres do Cabo tem foco no combate à violência contra a mulher, reivindicando a efetividade de políticas públicas na área. O espaço chegou a criar em 2015 um comitê regional de monitoramento da violência e do feminicídio. Quem traz essa história para a gente é a repórter Paula Passos. Há 40 anos, o Centro das Mulheres do Cabo, na região metropolitana do Recife, executa um trabalho muito importante na capacitação de meninas, adolescentes e mulheres sobre as questões de gênero. Nós temos 3 linhas de atuação. Nós trabalhamos com uma linha que é do Mulher e Poder, onde a gente tem trabalhado a questão do empoderamento das mulheres através de cursos. E um carro-chefe dos nossos cursos é a Escola Feminista de Formação Política, que a gente faz formação de lideranças para o enfrentamento à violência e também para a ocupação de espaços de poder. Uma outra linha de ação é o empoderamento de meninas e de jovens. E uma outra frente é a comunicação. Então, a gente tem um trabalho muito forte na comunicação via rádio. Nós temos um programa de rádio chamado Rádio Mulher, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, através de uma rádio comunitária aqui do Cabo, e também ele é transmitido pelas nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram do Centro das Mulheres do Cabo. Yasmin tem 16 anos e entrou no centro em 2021 no projeto Escolas Seguras e Acolhedoras. Tinha como finalidade juntar meninas na época da pandemia e perguntar a elas se a escola estava segura, não só por causa da doença, mas por elas serem meninas, estava tudo certo, que elas estavam passando alguma dificuldade. O primeiro projeto que a jovem participou terminou em novembro daquele ano e Yasmin continuou fazendo parte das atividades do Centro de Mulheres do Cabo. Em maio, a organização proporcionou um momento bem especial para a adolescente, conhecer e conversar com a ativista Malala, que foi até o Cabo. Yasmin integra o projeto Meninas em Movimento pela Educação, com a parceria com a Rede Malala. E a gente começou o projeto já tem mais ou menos 1 ano. E ter como finalidade lutar pela educação, a gente começar a fazer parte de espaços públicos, legislativos, etc., e políticos. E foi uma experiência incrível, abriu várias portas para mim, que é o projeto que eu estou hoje em dia. E, diante disso, eu fui chamada para várias outras coisas, tive oportunidades únicas. Uma delas foi conhecer Malala, um grande símbolo de inspiração para mim, que eu confesso que eu fiquei até emocionada no dia, chorei bastante. Foi um marco incrível na minha vida. Atualmente, Yasmin participa de palestras e encontros no estado de Pernambuco para a juventude. Para o futuro, ela pensa em seguir na área dos direitos humanos. Eu quero continuar na área, penso em fazer serviço social ou ciências políticas. O Centro de Mulheres do Cabo atende hoje, direta e indiretamente, cerca de 2.000 famílias. Para conhecer mais o centro, acesse mulheresdocabo.org.br. Quem acompanhou os noticiários da última semana viu a tragédia do desabamento de parte do conjunto Beira-Mar, habitacional localizado no município de Paulista, em Pernambuco. O desabamento vitimou 14 pessoas e era uma tragédia anunciada, já que desde os anos 2000, parte desse habitacional havia sido condenada pela Defesa Civil.
Contudo, nem o poder público e nem empresas responsáveis deram direcionamentos concretos para a situação e as famílias moradoras seguem sem indenização até hoje. A situação está na justiça desde então. Esse é um caso que expõe a falta de direito à moradia nas nossas cidades e escancara a contradição com o déficit habitacional. A repórter Ialê Tairine conversou com Paulo André, da direção do Movimento Nacional de Luta por Moradia. Vamos entender. Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Paulo André, dirigente nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste. Bom dia. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui para colaborar com esse veículo tão importante para a disseminação da realidade que acontece no nosso país. Paulo, então, para começar nossa conversa, há um crescimento no Brasil de domicílios muito maior do que o crescimento populacional. Então, se há um crescimento maior de casas do que de pessoas, por que há tantas famílias sem moradia? É verdade. Infelizmente, nós temos um número de moradias vazias maior do que o número de pessoas que a gente tem efetivamente sem moradia, né? No Brasil, nós temos hoje algo em torno de 8 milhões de pessoas sem moradia, e isso se deve pela ausência de uma política estruturadora de moradia, que possa dar conta de atender esse desafio. O que falta dos nossos governantes é fazer com que os instrumentos como o Estatuto da Cidade e os planos diretores, de fato, que tenham essa característica, possam ser efetivados nas cidades. E aí o direito, a função social da propriedade seja de fato efetivada. Bem, na última semana a gente acompanhou uma tragédia no município de Paulista, aqui na região metropolitana do Recife, quando houve um desabamento de um prédio, 14 pessoas morreram, 7 ficaram feridas, e era um prédio que estava interditado desde 2010, mas em 2012 foi ocupado por famílias que não tinham de morar. E esse caso ilustra bem os desafios da política habitacional, né? Como é que está, então, essa questão da política habitacional aqui no estado de Pernambuco? Aqui anda a passos muito lentos, né? Infelizmente, esse fato que ocorreu, esse problema desses prédios, eles não são exclusividades de Pernambuco, mas Pernambuco hoje vive um momento crônico. Nós temos aí quase 400 edificações que se encontram nessa situação, e o que ocorre, na verdade, é a inteira omissão por parte do poder público. Porque como é que você permite que um prédio que coloque em risco a vida das pessoas fique em pé durante 30, 40 anos? Porque a gente tem casos aqui, eu estava vendo uma situação em Paulista mesmo, em um prédio que não é caixão, mas que está lá abandonado há mais de 38 anos. E caberia ao poder público tomar as devidas providências, porque, afinal de contas, por não ter, né, justamente nesses municípios, por estar ausente a implementação de uma política que possa proporcionar moradia digna, e aí caberia ao município desapropriar a área, buscar junto ao governo federal. Claro que a gente compreende que durante esses últimos 6 anos, a política de moradia para baixa renda ela foi praticamente zero, né? O governo Bolsonaro ele praticamente enterrou o programa Minha Casa Minha Vida, criou o Casa Verde e Amarela, que não conseguiu responder às necessidades do nosso país, e isso acumulou. Mas a gente não pode tirar a responsabilidade dos entes federativos, tanto municipal como estadual, que deveria ter tomado as devidas providências, buscar o Poder Judiciário, acionar, fazer com que as seguradoras fizessem o pagamento da indenização dos seus proprietários e daquelas pessoas que estão hoje em situação de vulnerabilidade, que são, na verdade, empurradas a morar em situações dessa. Precisava ser promovida uma política de moradia para essas famílias. Já que há um número maior de domicílios vagos do que o déficit habitacional, o que é que pode ser feito para garantir moradia digna para as pessoas? Infelizmente, o que os movimentos sociais podem hoje fazer é a pressão política através, isso tem ocorrido, através de ocupações desses espaços que estão ociosos, né?
A gente, só aqui no centro da cidade do Recife, nós temos aí algo em torno de 100 edificações, entre elas particulares e entre outras de caráter público, e estão fechadas sem cumprir sua função social. Então, o movimento, a atitude, a posição política é organizar, é fazer ocupação e fazer a pressão junto ao poder público para que seja desapropriado. A gente hoje tem, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a requalificação, ou chamado retrofit, que permite que essas edificações sejam, e elas são dotadas de infraestrutura, porque são no centro, né? Porque é preciso que a gente discuta a moradia num conceito mais amplo, que é o de habitabilidade, que não é só a moradia, que a moradia ela precisa estar conectada com o acesso à saúde, com acesso à educação, com acesso ao transporte e a outros serviços. Então, a gente, na verdade, hoje está dialogando com a Prefeitura da cidade do Recife para que ela possa efetivamente tomar ações que possam colocar esses prédios à disposição. Só que o processo ele é muito doloroso e ele é perverso, porque o tempo do poder público é um e da necessidade do povo é outra. Então, é preciso também, que aí eu chamo a atenção, é muito fácil o judiciário chegar a expedir uma ação de despejo, colocar o aparato policial, né, usar da violência, porque nenhum despejo ele deixa de ser violento. E na hora de discutir o direito daquele cidadão, né, o direito à moradia, que está lá constando no artigo 5º da Constituição e Direitos Sociais, que moradia é um dever, é uma obrigação do Estado. E quando a gente diz do Estado, é município, governo do Estado e governo federal. Então, há diversas organizações sociais e populares em Pernambuco e no Brasil que estão se organizando para fazer a pressão, porque a gente vê, observa que se nós esperarmos só a iniciativa do poder público, a gente vê essas tragédias acontecendo e o déficit habitacional em Pernambuco, ele beira em torno de 350 a 400 mil pessoas só no estado de Pernambuco. O Recife tem em torno de 150 mil, Paulista em torno de 30 mil, Olinda 25, e não há uma resposta efetiva. É a luta por moradia prioritária, né, para o movimento, mas depois dessa conquista, né, da moradia, da casa, quais são os direitos que o movimento identifica como fundamentais e que também não têm sido garantidos? A nossa luta ela vai além da moradia, né? Ela vai a nossa luta, e ela tem décadas, ela vai pela questão da reforma urbana, porque a reforma urbana, além de propiciar uma moradia decente, ela tem um conjunto de elementos que faz com que, de fato, você resgate a cidadania. O que nós queremos é que a nossa população mais humilde e mais pobre possa desfrutar do que a cidade pode ofertar, e com qualidade, com excelência. A questão do lazer, a questão da cultura, a questão de geração de trabalho e renda, a questão da saúde, a questão da educação. Então, é necessário que diversas políticas públicas estejam inseridas nesse contexto da moradia, para que, de fato, a moradia tenha a dignidade tão propalada. Se isso não ocorre, as pessoas são negligenciadas e a gente vê o que ocorre muitas vezes, as pessoas morando em lugares que não têm assistência médica, que não têm creche para possibilitar que as nossas companheiras mulheres possam garantir a renda, porque a gente tem um número muito grande de mães-chefes de família que não têm oportunidade e que muitas vezes vão morar nesses lugares e ficam numa situação muito difícil, porque não tem como dar uma condição digna à sua família. Então, é preciso que a gente tenha essas políticas integradas. Nós temos muita esperança atualmente no governo Lula, que tem retornado a implementação de políticas, e a gente quer que essas políticas possam chegar em quem mais precisa, que é o nosso povo pobre e humilde que está sofrendo. Paulo André, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Nós agradecemos, né? Nos sentimos extremamente lisonjeados por estarmos participando desse momento, e que é importante que as pessoas possam prestigiar esse veículo de comunicação tão importante, popular, mas que, de fato, tem um compromisso com a classe trabalhadora.
Você costuma frequentar sebos de livros? Há quem ache que ficou fora de moda e prefira comprar os livros na internet ou em formato digital. Mas a verdade é que esses espaços desempenham um papel essencial na democratização da leitura. A repórter Vanessa Gonzaga traz um exemplo para a gente do Vale do São Francisco. Vamos ver. Reunindo uma população que ultrapassa 500 mil de habitantes e com um dos polos universitários do semiárido brasileiro, que reúne campi de universidades federais, estaduais e particulares, surpreendentemente, o Vale do São Francisco não possui nenhuma grande livraria. Na região, o acesso à leitura é feito através dos sebos, nome que se dá ao comércio de livros seminovos. Um desses espaços, localizado na cidade de Juazeiro, na Bahia, é o Sebo Nas Canelas. Fundado em 2019 como uma forma de geração de renda emergencial, hoje o espaço é mais que um ponto de venda e troca de livros. Então, o Sebo Nas Canelas surgiu no finalzinho de 2019 com minha sócia Camila Roseno. Ela fundou o Sebo numa tentativa de sobrevivência e de estudo. Ela precisava vender os livros para comprar livros para ela poder estudar e concluir o doutorado dela. Um amigo dela na mesma situação cedeu uma estante com livros e ela foi vendendo um, vendendo outro, mais pessoas surgiram. Foi assim que surgiu o nosso modelo de negócio que funciona até hoje, que é a consignação, né? A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, realizada em 2019, aponta que a região Nordeste é a que mais lê no Brasil, mesmo tendo apenas 16% das livrarias do Brasil concentradas na região, de acordo com a Associação Nacional de Livrarias. Dessa forma, os sebos são uma ferramenta importante para democratizar o acesso à leitura. Localizado no centro da cidade, ao lado de pontos turísticos como o Museu Regional do São Francisco e a Catedral de Juazeiro, o Sebo Nas Canelas fica numa travessa que já foi conhecida como o Beco da Cultura. Aproveitando essa relação histórica do espaço, o Sebo vai além de um espaço comercial e promove também rodas de debate, lançamento de livros e programações culturais abertas ao público. Marina ressalta que o objetivo é valorizar a cultura juazeirense. Por mais que nosso espaço seja pequeno e seja recente, a gente se esforça bastante para complementar essa ausência que está acontecendo. A gente produz muitos artistas incríveis, inclusive aqui no Sebo a gente trabalha com escritores locais que são incríveis, que têm uma produção de muita qualidade e que produzem muita quantidade também. E esses artistas hoje não têm espaço para estar disponibilizando suas obras, para estar fazendo recital, para estar vendendo mesmo o seu produto. Um outro diferencial do espaço é a variedade. Além dos livros didáticos, o Sebo conta com centenas de livros e tem o maior acervo de mangás e histórias em quadrinhos do Vale do São Francisco. A movimentação do espaço ao longo do dia não deixa dúvidas de que a população da região se interessa por literatura e que as lojas físicas têm sim um público fiel. Para as livrarias é muito difícil você continuar no jogo. Porém, por mais que a tendência seja das grandes livrarias fecharem, nos últimos 5 anos a gente vê um crescimento das pequenas livrarias, principalmente as que trabalham com economia circular. E eu acho que os sebos conseguem fazer isso de uma forma muito boa, porque usando a própria cultura e o conhecimento para fazer com que o dinheiro circule entre as classes médias e baixas e entre gráficas e editoras locais, entre os estudantes, entre professores, entre os interessados em literatura no geral. Quem se interessou pode saber mais dos títulos à venda através do Instagram @sebo_nascanelas, que faz vendas para todo o Brasil. E o Trilha está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode enviar sugestões de pauta para o programa. É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.